Outra mudança da lei da liberdade econômica está nessa coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? A lei da liberdade econômica, ela mudou o artigo 50 do Código Civil. Como era o artigo 50 antes? O artigo 50 do Código Civil, ele dizia assim, ó, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, ou seja, trata-se de uma decisão naquele caso, a requerimento da parte, ou seja, ali mesmo, dentro daquele determinado caso, a parte pode requerer e o juiz decide. Que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O artigo 50 teve uma mudança muito sutil no seu texto. Agora, passou a ser assim, ó, tudo estava igual, até que ele falou o seguinte, ó, pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações, obrigações, continua tudo igual, e aí foi colocado no final aqui, ó, aos bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então vamos estudar isso aqui. Vamos lá, o que mudou? Primeiro, pode o juiz desconsiderar a pessoa jurídica, ou seja, ele está prevendo aqui que o juiz vai ter que praticar um ato, e esse ato, obviamente, ele vai ter que ter formação de contraditório, e por isso nasce então a necessidade de você ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não só uma mera decisão do juiz. Então esse é o primeiro ajuste, de acordo com a lei, que é o CPC de 2015, que já existia, trazia lá o incidente de desconsideração. Mas a grande mudança no caput foi o seguinte, olha só, sabe aquele sócio que tem lá 1%, nunca recebeu prolabore, nunca recebeu nada e tudo mais, nunca recebeu distribuição de lucro, nada da empresa? Esse cara não é alcançado mais, porque precisa que o sócio ou o dirigente tenha sido beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso praticado. Então continua tudo igual, a mudança foi essa. Porém, a lei da liberdade econômica trouxe para dentro do artigo 50 do Código Civil cinco parágrafos que antes não existiam, disciplinando esse negócio, chamando de desconsideração da personalidade jurídica, que antes não tinha disciplina nenhuma, ficava a cargo do Poder Judiciário. Mas você estudou aqui comigo ontem o impacto da lei da liberdade econômica e nós já enxergamos que a lei da liberdade econômica, ela trouxe para dentro do direito privado brasileiro uma regra, fala assim, ó, Poder Judiciário não mete a mão nas relações particulares, não meta a mão nas relações privadas. Poder Judiciário, para! A sua intervenção agora é excepcional e comedida. É uma ordem, não tem escolha, é ordem do sistema, de um Estado democrático de direito, de um sistema com poderes distribuídos, onde legislar cabe ao legislativo. Então, neste caso, é uma ordem dada pelo legislador para falar assim, Poder Judiciário chega de se intrometer nas relações privadas, só em caráter excepcional. E como é só em caráter excepcional, essa jossa toda aqui que tá aqui, ó, abuso de personalidade jurídica e desvio de finalidade, acabou a babaquice. Agora vamos dizer para o juiz o que é. Acabou com essa história do juiz poder entender o que ele bem entendia sobre o que era, inclusive na Justiça do Trabalho. Essa regra é uma regra de aplicação geral. E a regra de aplicação geral, em termos de desconsideração da personalidade jurídica, é essa aqui, ó. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade ou seja, conceituou. É a utilização da pessoa jurídica com, olha que louco isso, com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Olha isso, olha a palavra. Propósito. Propósito de lesar credores. Ou seja, veja bem, você que estudou direito penal, lembra lá o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo? Lembra dessa história? A lei civil acabou de fazer a mesma coisa. Trouxe para dentro do Código Civil o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, o propósito, a intenção livre e consciente de fazer. A intenção livre e consciente de lesar credores. Além do cara tem que se beneficiar direta ou indiretamente, ele tem que provar, ou seja, e dolo não é presumido. Dolo tem que ser provado. Então tem que se provar a intenção de lesar credores para se caracterizar o desvio de finalidade. E mais,
Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial outro termo que foi conceituado pela norma, agora é lei. Confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Tem que ter separação de quê? Contábil? Separação escriturada? Separação de fato. Mesmo que a contabilidade esteja desarrumada, tem que ter separação de fato. Ainda que a contabilidade esteja arrumada, se não houver separação de fato, também não prevalece. A confusão patrimonial ela vai acontecer em que situações? Inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador. A sociedade todo mês vai lá e paga a escola do filho, vai lá e paga não sei o quê, paga aquilo outro. É obrigação do sócio ou do administrador. Aí sim é caso de desconsideração. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Transferiu o dinheiro sem razão. Por quê? Ele trabalhou ou porque ele teve lucro? Ah, não, é distribuição de lucro. Beleza. Ah, não, só entregou dinheiro. Não pode. Aquela coisa do manus militari, de meter a mão no dinheiro do caixa da empresa, não pode. 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, sempre que houver essa confusão patrimonial, aí sim é caso de desconsideração. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos anteriores deste artigo também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica, ou seja, a desconsideração inversa. Para haver desconsideração inversa, só pode haver se houver o enquadramento dos mesmos critérios anteriores. Não é mais ao léu. Parágrafo 4º. A mera existência... isso aqui é sensacional, pessoal. Vamos lá. Micro-reforma trabalhista de 2017, lá no governo do Temer, lembra? Ela afastou a identidade de sócios como grupo econômico. Ela diz o seguinte, tá lá no comecinho da CLT, não é a minha especialidade, eu não vou lembrar exatamente, acho que é no artigo 2º, parágrafo 3º, uma coisa assim. Diz o seguinte, a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Beleza? Isso foi a micro-reforma trabalhista de 2017. A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Montei uma célula cofre. João e Maria são sócios. Fazem o planejamento sucessório e o Ricardinho, filho de João e Maria, passa a ser o sócio. E eles usufrutuários. Montou a célula operacional, fizeram a mesma coisa. O fato de ter identidade de sócios, isso não gera grupo econômico. Não é isso que gera grupo econômico. Agora, ainda que se caracterize entre duas corporações o esforço comum para caracterizar o grupo econômico, vem o artigo 50 no seu parágrafo 4º e diz o seguinte, a mera existência de grupo econômico, ainda que exista grupo econômico, sem a presença dos requisitos que trata o caput, ou seja, abuso de finalidade, confusão patrimonial, com o interesse, o propósito de lesar credores, com o benefício direto ou indireto dos sócios, a mera existência do grupo econômico não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Precisa ter todos aqueles requisitos, ainda que haja grupo econômico. E o parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Respira, isso aqui merece uma explicação porque a maioria dos colegas não entende exatamente isso. Eu tenho uma empresa de fabricar móveis. Vou ao banco e pego 100 mil reais de empréstimo para minha empresa de fabricar móveis. Até 2019, antes da vigência da Lei da Liberdade Econômica, como é que era a regra? Peguei os 100 mil reais, botei na empresa. Aí teve uma crise no setor moveleiro. E eu falo, não vou usar esse dinheiro para fabricar móvel não, que não tá vendendo móvel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse dinheiro num serviço aqui de aluguel de móveis, porque é um serviço que tá dando bem. A indústria moveleira não tá indo bem, não vou fabricar móvel, vou botar esse serviço aqui para fabricar mais móveis, mas para botar para alugar. Então eu vou usar esse dinheiro para alugar mobília, por exemplo. Ou seja, eu mudei a destinação desse crédito e apliquei numa finalidade que nem estava prevista no meu contrato social. Se o banco descobre isso, na hora de executar, o banco pode pedir, olha isso, o banco podia pedir a desconsideração da personalidade jurídica baseado neste fato, porque houve desvio de finalidade. Se o advogado, a grande maioria dos advogados não sabiam disso, imagina o empresário. Agora a regra é outra. Neste caso que eu dei o exemplo, isso não pode mais ser usado para desconsideração da personalidade jurídica. É preciso que tenha um enquadramento de todas aquelas regras. Moral da história. Hoje, pós 2019, pós Lei da Liberdade Econômica, aquilo que já era poderoso para a proteção patrimonial, que era muito difícil de haver desconsideração da personalidade jurídica, agora fez assim,
ficou parrudo. Ficou parrudo. Porque agora as regras de desconsideração da personalidade jurídica, elas mudaram sobremaneira em prol do empreendedor, em prol do empresário. De verdade. Por incrível que pareça, em prol do empresário.